o cenário logístico mudou muito depois da pandemia. Cancelamento de voos, cancelamento de rotas comerciais, né? E um tema que é muito, que está muito no auge agora é a falta de containers, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho por que que isso está acontecendo, por que que o frete subiu, como é isso aí, para o pessoal que não é do comércio exterior. Agora a sua pergunta foi praticamente a pergunta da Emília, viu? Complementa já, agrega, a tua pergunta agrega a pergunta dela Vou- para ele comentar já as duas, que vai ser praticamente a mesma coisa. Pronto, vou ler a pergunta da Emília aqui. Queria saber sobre o frete marítimo, sobre os preços elevados, se esse cenário pode mudar ainda esse ano. Ela foi bem, né? Foi bem direta, né? Bem direta. Mas, Emília, eu gosto muito de trabalhar com a realidade daquilo que eu acredito, tá? E aí, aquilo que eu acredito não é somente aquilo que eu acordei e achei que tem que ser ou não. É a base de conversa mesmo com companhias marítimas, a base de análise de mercado mesmo a nível mundial, tá? A gente não pode se fechar somente ao Brasil, a gente tem que ampliar a nossa mente e entender como é que o mercado mundial está operando hoje para poder te trazer um pouco dessa resposta. E eu te confesso que eu acredito que não. Eu acredito que a gente não vai ter reduções para esse ano. A tendência é o mercado ele está temeroso realmente com relação a mais aumentos de frete. A gente, nesse mês agora específico, a gente já sabe que vai aumentar porque a gente está próximo a um feriado chinês. Então, a demanda ela aumenta muito. Mas, a partir do momento que passar isso, pode ser que o mercado se estabilize pelo menos até o final do ano. Eu acredito que seja dessa forma, tá? Aí eu vou explicar o porquê que eu acredito que seja dessa forma. A gente está falando que a gente tem. Só para você, eu até trouxe essa informação aqui antes de começar aqui esse bate-papo, só para vocês poderem entender. A gente está falando que o Porto do Pecém, tá? É um porto que tem infinitamente menos carga, por exemplo, um porto de Santos, que é o principal porto do Brasil. E o Porto do Pecém, de 2021 para 2020, no mês de janeiro e de fevereiro, ele aumentou em 19% o fluxo de contêineres importados, tá? A gente importou, em média, 64 mil TEUs de contêineres. Só explica o que é o Teus aí Só pra explicando o galera. que é o TEU. É, o TEU é uma medida, né, que é realizada pelas companhias marítimas, na qual indica que um contêiner de 20 equivale a um TEU e dois TEUs equivalem a um contêiner de 40 pés. O contêiner de 40 pés é o contêiner maior que tem, o contêiner de 20 pés é o contêiner menor, tá? Só por uma questão cúbica mesmo, de cubagem. E aí, já se aumentou 19%, tá? Aí vocês dizem assim, mas 2020 era pandemia. Janeiro e fevereiro não era pandemia. Janeiro e fevereiro a gente ainda estava aqui no Brasil esperando o amigo chegar aqui para poder deixar a gente trancado dentro de casa. Mas a gente já teve um aumento de 19%. Aí você começa a raciocinar. Brasil, um país que, querendo ou não, não tem investimento no momento. A gente sabe que a gente está passando por uma crise econômica que não tinha para onde correr, né? A gente tem uma situação específica que está impactando diretamente nisso e a gente cresce 19%. Aí tu imagina um país como os Estados Unidos, que injetou dinheiro na economia durante o período da pandemia, né? E que deu acesso não somente às indústrias, mas deu acesso também ao comércio e às pessoas físicas a fazerem consumo, né? Deu dinheiro para a população consumir para que o mercado não parasse. O mercado americano, de julho, mais ou menos agosto do ano passado, aumentou em 300% a quantidade de contêineres importados no mercado asiático, China. Isso significa dizer que é muito mais do que o Brasil importa. Tá? É muita coisa, é muito equipamento. E o que isso impacta? Impacta em que um país que estava estruturado para receber, vou dizer um número chulo aqui, tá? Um número chulo. Estava esperando receber uma média de 100 mil contêineres por semana, passou a receber 400, 500 contêineres por semana. A logística interna dos Estados Unidos não estava preparada para isso. E por não estar preparado, a quantidade de carga parada no mercado americano aumentou. E aí você diz assim, mas aumentou 5 dias a mais, um processo que demorava um dia para ir para voltar, 2 dias para ir para voltar, começou a passar 5. Aí, de repente, você tem um navio parado no canal de Suez, que deixa mais 30 mil contêineres lá parado.
Aí você tem um porto de Ningbo que para por um caso de Covid. Aí você tem um porto de Shenzhen que para por um caso de Covid. E aí o porto de Ningbo é o terceiro maior porto da China em movimentação de carga. Então imagina a quantidade de contêineres que não ficaram lá parados. Aí quando você começa a entender que a logística não é simplesmente pegar um contêiner de uma ponta e entregar para outra, é o fluxo do negócio, é o cíclico do negócio, é chegar a mandar, chegar a mandar, chegar a mandar, você começa a entender os impactos que isso já realmente causa. E aí, quando você tem isso, você tem que o mercado mundial aumentou a sua compra de produtos, até porque a gente tem um novo produto no mercado sendo comprado para poder atender a pandemia, que é o produto farmacêutico, que disparou com relação à compra de máscara, luva, com relação a medicamentos e tudo mais. Então, você tem uma demanda X que não existia antes, que já aumentou a quantidade de processos que estão sendo importados, e o próprio mercado trazendo aquilo que precisa. Aí você diz assim, mas chegou num preço que está absurdo se operacionalizar. Para o Brasil tá, porque a nossa moeda é desvalorizada. Mas quando você fala, por exemplo, de fretes que saem da China para os Estados Unidos, fretes que saem da China para a Europa, você tem $18 mil de frete. Não tem como comparar? Não tem. Não tem como comparar. Pagar 18 mil se eu receber em euro. Não tem como comparar 18 mil se eu receber em dólar. A gente recebe em real, é diferente. Mas é uma questão básica de economia. Lei de demanda e lei de oferta. Não tem muito o que fazer. Entendeu? O mercado ele tenta se estruturar para aquilo. Pensamento meu, tá? Acredito que as companhias marítimas elas não têm tanto interesse de resolver isso de forma muito rápida, tá? Porque, querendo ou não, está gerando lucro, está gerando trabalho para eles, e para compensar, inclusive, prejuízos que eles tiveram em 2011, 2012. Não sei se você chegar, não sei, eu acho que você não estava na logística nessa época, não, mas eu estava na época que a gente pagava $50 de frete de uma carga de Xangai para Santos, por exemplo. Você pagava $10, uma carga de contêiner de 40. Ou seja, chegou num ponto específico que tinha tanta oferta de navio e não tinha demanda que o frete sucateou, foi lá para baixo, entendeu? E hoje eles buscam compensar tudo aqueles que eles tiveram prejuízo nos anos anteriores. Capitalismo, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? E não adianta a gente ficar chorando. Ai, mas eu quero, mas eles são isso, são aquilo outro. É mercado. O negócio que a gente tem que fazer é trabalhar com inteligência. O que pode ser feito de forma mais antecipada possível para poder reduzir custo? O que a gente pode fazer para criar outros cenários logísticos para poder reduzir custo? Existe possibilidade ou não? A gente tem que sentar, botar na ponta do lápis e tentar trabalhar a respeito daquilo.